Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nona aula do curso básico de React.js. Nessa aula nós vamos trabalhar com o state. Mas afinal, o que é o state? Na documentação oficial, a gente tem a seguinte descrição. O state do componente é similar às props, mas é privado e totalmente controlado pelo componente. Em outras palavras, o que seria o state? Pensa que você está lá no JavaScript. Você cria uma variável nome e você está adicionando Ralph a essa variável. Daí, abaixo dessa variável, você tem lá um document.getElement e você seleciona a tag H1 e você pede para exibir o nome dessa variável. Então, ele vai exibir dentro do H1 o Ralph. No JavaScript, se depois eu trocar o nome Ralph por Henrique, por exemplo, o meu H1 ele não muda, ele fica estático. Eu preciso criar uma função para que ele seja atualizado. E no React com o state não é assim. Você alterou o state, automaticamente todos os elementos, todas as tags que estão utilizando aquele state, elas já vão saber que houve uma alteração, beleza? Então é uma variável dinâmica, modo de dizer. E importante, já que a gente teve a última aula um pouquinho de props, eu queria mostrar a diferença entre os dois. Então, os props são propriedades criadas juntamente a um componente. Exemplo, eu tenho aqui o meu componente e eu estou passando aqui uma propriedade curso com o valor React.js. E muito importante, os props, eles não podem ter o seu valor alterado. Então é como se fosse uma constante, diferente de um state, que ele pode ser alterado na medida que você achar convidativo, conveniente, tá bom? Então, chega de enrolação, vamos para a prática. Eu criei um projeto chamado 06state, que está assim, zeradão, certo? Vamos lá para o VS Code, excluindo aqui os nossos arquivos da pasta src e criando aqui o nosso index.js. Beleza, pessoal? Dá um zoom aqui. Vamos importar os módulos. Então, import React from React. Import React DOM from React DOM. Beleza. Agora vamos ao nosso componente. Class, componente, extends, react, ponto, component. Muito bem. Até aqui eu imagino que não tenham dúvidas. Agora vai entrar uma coisinha extra. Quando a gente trabalhar com states, nós teremos um construtor. Ralph, o que é o construtor? O construtor é a primeira coisa, é a primeira funcionalidade que o componente executa, beleza? Então aqui eu vou criar um constructor, vou passar aqui um props. Por que você está fazendo isso? Bem, porque por padrão eu posso utilizar esse comandinho super e ele vai chamar o meu construtor da classe component. E o que ele vai fazer? Quando você gerar o primeiro componente, ele vai pegar todas as propriedades que você adicionou, caso tenha adicionado, e você pode estar criando, no caso, states em cima desses props, ou até chamando outros componentes, beleza? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar todas as propriedades que você está enviando junto com o seu componente. E aqui dentro, eu vou criar o nosso state. De maneira bem simples. This.state igual chaves. Aqui eu vou colocar um nome. 2 pontos, apóstrofo ou aspas, como quiser, e vou colocar o meu nome. Beleza? Então, como eu falei, é como se fosse criar uma variável. Vai ficar aqui dentro desse state. Agora, vamos fazer nosso render. Colocar aqui dentro de um H1. E para você chamar esse state, eu vou usar aqui uma expression
this.state.nome. É assim que a gente chama então uma state. E para a gente poder testar, nós temos que enviar este componente para o navegador. Então, aqui embaixo, vamos fazer um render React DOM.render. Vamos chamar aqui nosso componente. Lá no meu documento, eu tenho um elemento por ID chamado root. Muito bem. Então, o que entrou de novidade para nós foi esse construtor. Que a lógica, como eu falei para vocês, é assim que ele criar o componente, pegar todas as propriedades dele. Então, salvando, indo no navegador, atualizando, e está aqui. Está aqui o meu state Ralph, beleza? Claro, aqui está estático por enquanto. Nos próximos exemplos, nós vamos criar eventos. Eventos de teclado, eventos de mouse. E a ideia é, dependendo da ação, nós vamos alterar o valor do state. E alterando o valor do state, nós vamos conseguir exibir dinamicamente dentro de uma tag HTML. Vou deixar o código aqui. Prontinho. Se você quiser pausar o vídeo, copiar com calma, fazer alguns testes, fica à vontade. Não esquece de comentar, dar aquele like e até a próxima aula.